Bom dia! Bom dia! Todo mundo acordado? Amém! Glória a Deus! Estamos aqui, voltamos! Oh, glória! Graças a Deus por essa semana, por esse final de semana. Somos muito gratas a Deus por tudo que Ele fez nesses dias e estamos aqui de pé para continuar, iniciando a semana na presença do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Estamos no capítulo 11 da nossa revista. O primeiro retorno e a reconstrução do templo. Nós vimos no ponto 1, o primeiro retorno, sinal da fidelidade de Deus. Esse retorno foi decretado pelo rei Ciro e liderado por Zorobabel, que levou de volta uma parte do povo que estava exilado e ficou responsável pela reconstrução do templo em Jerusalém. Vimos também que era importante a preservação da identidade. Então encontramos em Esdras toda aquela genealogia que foi falada semana passada e a importância que eles estavam dando a voltarem a encontrarem a sua linhagem, o seu povo e essa contagem, essa organização, principalmente para a tribo de Levi, para os levitas, porque eles queriam fazer tudo conforme estava escrito na lei. E essa primeira caravana que voltou era composta de pessoas variadas, né? Não foi uma caravana que foi somente de um tipo de grupo de pessoas, mas ela foi variada com homens, mulheres, crianças, sacerdotes, gente do povo, animais. Então, todos voltaram, todos estavam regressando. No ponto 2, a reconstrução do templo entre o altar e a pedra. Zorobabel e Jesua restauraram o altar de Deus. A comunhão com Deus era o fundamento da reconstrução. Vimos na semana passada que antes de lançar os alicerces naturais, eles precisaram lançar o alicerce espiritual, reconstruir o altar no seu coração, na sua vida, e isso é por demais importante e é hoje ainda demais importante, porque o mais importante não é o que a gente aparenta por fora, nem o que a gente faz por fora, mas o que está no nosso coração e aquilo que a gente está vivendo com Deus no nosso interior. O nosso exterior precisa expressar aquilo que está dentro de nós. Então, essa reconstrução do altar no interior, no seu coração, na adoração, no reconhecimento de Deus, naquilo que Deus verdadeiramente era para eles. Eles haviam esquecido quem era Deus, eles estavam pecando contra Deus, eles estavam desobedecendo às leis de Deus. Então, era importante que isso fosse restaurado. E essa restauração, antes de se lançar o fundamento, eles construir um altar de adoração a Deus ali naquele lugar, quando eles chegaram naquela terra. Quando o fundamento concreto foi lançado, houve alegria e choro. Então, depois deles estarem restaurados, depois deles estarem felizes com aquilo que Deus estava fazendo, com o entendimento, sabendo que Deus é que tinha trazido eles de volta, era hora de lançar o fundamento do concreto. E a Bíblia vai dizer que houve uma festa, houve uma alegria muito grande nesse lançar do fundamento. Os novos, alguns estavam muito felizes, outros estavam tristes, os mais antigos os anciãos estavam tristes, mas essa tristeza deles não foi maior, porque a Bíblia vai dizer que a alegria das pessoas em cantar, em louvar, abafava o som deles, dessa tristeza. Mas tinha o porquê daquela tristeza. Eles tinham visto o outro templo, eles tinham vivido aquele tempo. E o novo templo estava chegando ali, então era motivo de muita alegria para eles também. A obra enfrentou oposição.
No ponto 2, nós vimos que quando começaram as obras ali, alguns opositores foram até Zorobabel e quiseram se infiltrar no meio do povo, dizendo até que eles serviam ao mesmo Deus que Zorobabel, dizendo até que eles eram adeptos a tudo que estava sendo feito ali. Mas Zorobabel teve discernimento e não aceitou aquela ajuda. E aí, como o inimigo, quando vê a gente fazendo algo que é importante, quando ele vê que a gente está fazendo algo realmente que é da vontade de Deus, ele tenta nos parar. E foi o que ele fez. Ele enviou cartas ao rei e nessas cartas ele começou a levantar calúnias sobre o povo que estava ali. E aí o que aconteceu? O rei resolveu paralisar aquela obra que estava acontecendo ali. E a obra foi paralisada. Veio um decreto dizendo que teriam que parar a obra sim. E em meio a tudo isso, nós vimos que eles ficaram desanimados. Estavam tão felizes com aquilo que estava acontecendo. Deus tinha feito grandes coisas, mas o desânimo veio, a tristeza veio. Eles deixaram de confiar em Deus para se entristecer com aquilo que estava acontecendo. E, como eu botei ali, o entusiasmo inicial, mas depois veio o desânimo. Primeiro os opositores tentaram se infiltrar e depois recorreram a manobras políticas. Lá em Esdras 4:7 diz: escrevam, pois, Reum, o chanceler e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Então o rei Artaxerxes vai lá e manda parar aquela obra. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. E hoje a gente vai ver o ponto 3. Desculpa. A retomada e a conclusão da obra. Conclusão, obra do Espírito e da graça. Com isso, os repatriados esmoreceram e o desânimo se instalou. Então, em meio a todo aquele povo, toda aquela tristeza, todo aquele desânimo, e aí a gente, quando desanima, a gente vai procurar uma outra coisa para a gente fazer. E o povo foi fazer outra coisa, o povo foi cuidar da sua casa. Já que eu estou de volta aqui, eu vou cuidar da minha vida, né? Não tem mais obra, não tem mais o que fazer, então eu vou cuidar das minhas coisas. E aí, Ageu e Zacarias são levantados com o poder do Senhor, profeta, para reanimar o povo, para que o povo não desanimasse. No tempo todo a gente vê que o Senhor, ele levanta profetas para exortar, para disciplinar e para animar o povo. E Ageu foi direto, incisivo e pastoral. Ele falou aquilo que o Senhor estava dizendo de forma direta, ele foi incisivo na necessidade que era para que o povo entendesse e foi pastoral porque ele foi cuidar também. Ele foi com o amor de cuidar, de não trazer a disciplina, mas trazer ânimo ao povo, para que o povo se animasse mais uma vez. Dizia que a escassez e as frustrações do povo estavam ligadas diretamente à inversão da prioridade. O que era a prioridade? Construção do templo. Mas a construção do templo junto com o seu coração em quem? Em Deus. Eles deixaram de ter Deus como prioridade e passaram a ter a sua prioridade, as suas próprias necessidades. Então, Ageu dizia que essas frustrações estavam diretamente ligadas a eles terem invertido isso. Eles precisavam se manter firmes, precisavam se manter com fé, precisavam se manter com a chama acesa no seu coração de que Deus já tinha dado a palavra, Deus já tinha dado a palavra de que eles iriam voltar e a construção do templo iria acontecer. Lá em Ageu 1:4 diz: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta?
Era tempo daquilo? Foi para isso que o Senhor tinha trazido o povo somente para eles voltarem para sua casa? Não era tempo. Cuidar do que eles tinham para morar é importante, mas não era tempo disso. Todo serviço seria estéril enquanto a casa do Senhor permanecesse em ruínas. Então eles precisavam entender isso, que nada iria dar certo, nada iria acontecer. As coisas não iam prosperar, progredir, se a casa do Senhor não fosse construída, reconstruída e fosse feita. E o povo precisava entender isso. O povo precisava entender que não era a tristeza que eles talvez estivessem sentindo, não podia paralisar aquilo que Deus tinha dado para eles. E assim também é na nossa vida. O Senhor tem uma palavra, o Senhor nos dá palavra, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos faz promessas. Mas acontecem situações na nossa vida que vêm entristecer o nosso coração. Mas nós não podemos nos abater e desistir do Deus que a gente vive. A gente não pode desistir das promessas que o Senhor fez. Talvez na sua vida o Senhor tenha dado uma direção, uma promessa, e as lutas acontecem, porque o inimigo se levanta, as lutas vêm, e a gente se sente baqueado, a gente se sente triste. Mas nós precisamos passar por aquela situação e não esquecendo da promessa, não esquecendo de quem deu a promessa, não esquecendo daquele que é fiel para cumprir o que prometeu. A vida ela precisa prosseguir no nosso dia a dia, às vezes com dor, às vezes com choro, às vezes com luta, mas não esquecendo o Deus que a gente serve. E a nossa boca precisa proclamar a nossa fé. A nossa boca precisa dizer aquilo que nós temos crido, porque as circunstâncias elas vão acontecer. O Senhor disse, no mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu. Então o ânimo precisa ser a nossa força, a nossa alegria, a nossa mola propulsora de nós continuarmos em meio às lutas. E Zacarias reforçou que Deus não havia abandonado os que lhe pertencem. Olha que maravilha. Ter alguém perto da gente sempre nos lembrando disso. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não deixou, a gente precisa continuar, vamos continuar. Não vamos olhar para as circunstâncias, vamos cuidar da casa do Senhor. Eu imagino Zacarias falando. A reconstrução do templo fazia parte de algo muito maior que eles não sabiam. Deixa eu passar. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. O Senhor tinha muito mais coisa do que eles achavam e do que eles esperavam ali para aquele tempo. 3.2. Uma obra do Espírito, não por força nem por violência. E a gente ouve muito falar, né, esse trechinho da Bíblia, né? Não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência. A mensagem central de Zacarias ressoa nessas palavras. Não é por força e nem por violência. Está lá mas diz o Senhor lá em Zacarias 4:6. A palavra fortalecia Zorobabel, em que a promessa dava a ele a certeza de que veria a obra concluída. Zorobabel, vendo aquela situação toda, sendo chamado pelo Senhor para levar o povo e reconstruir o templo, precisava entender que não era nem por força nem por violência que as coisas iriam acontecer. Era necessário andar no Espírito, continuar no Espírito, na certeza de que o Senhor estava fazendo. Às vezes a gente está diante de situações em que a gente usa a nossa própria força e nós pecamos quando fazemos isso.
Porque tem coisas que não é pela força, é pelo Espírito. Tem coisas que a gente precisa ter paciência, porque a gente precisa esperar o tempo. Deus não tinha abandonado aquele povo. Deus não tinha desistido. Não havia... a palavra que foi dada é que seria reconstruído o templo. Então eles precisavam permanecer firmes. E Zorobabel, que estava na frente, precisava permanecer firme, confiando no Senhor, de que tudo iria ser feito. As mãos de Zorobabel, Zacarias 4:9, as mãos de Zorobabel têm lançado o alicerce desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. A mão que começou de Zorobabel vai começar, mas ela também vai terminar. E isso tem que trazer alegria também para o nosso coração, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai terminar a boa obra na nossa vida, ele vai terminar a boa obra na nossa casa, ele vai terminar a boa obra na nossa igreja. Ele começou a obra. A gente está aqui nesse templo aqui, né? E quem está novo aqui não sabe há quantos anos nós estamos aguardando esse templo ser reerguido. São quantos anos, pastor? 15. Não, o templo. Mais de 15 anos que nós estamos aguardando a obra do Senhor aqui nesse lugar. E nós não desistimos. Desistiu, pastor? Não. Ainda não. Nós permanecemos aqui firmes. Quem está aqui desde o início, só a irmã Ivone está aqui desde o início, Zezé, Evilásia, nós estamos aqui desde o início. Eu não estava aqui quando aqui era uma casa, mas eu já cheguei aqui, já estávamos num templo diferente. E quantas coisas nós já passamos aqui. Quantas palavras nós já recebemos aqui nesse lugar de que o Senhor vai fazer a obra aqui nesse lugar. Mas tem uma obra que Deus precisa fazer primeiro. É a obra no nosso interior. É a obra no nosso coração. Muitas pessoas passaram por aqui. Ontem quem estava lá no retiro viu 3 pessoas que já passaram por aqui. Muita gente já passou por aqui. Muita gente já veio e já saiu. Mas o Senhor não desistiu dessa obra daqui, desse lugar. A promessa foi lançada aqui para esse lugar. E aquele que começou, ele vai cumprir. Mas tem uma obra que ele quer fazer que é dentro do nosso coração, que é muito maior do que a obra da construção de concreto. A obra de construção de concreto, ela pode ser feita assim. Se Deus quisesse, ele já tinha levantado isso aqui em dias. Mas tem uma obra no nosso interior que ele quer fazer, uma construção, um reconhecimento, para que a gente verdadeiramente entenda quem Deus é, aprenda quem Deus é, entenda quem Deus é e sirvamos verdadeiramente a esse Deus todo-poderoso. Porque só levantar um templo vai trazer glória para o Senhor, mas restaurar a sua vida, a glória vai ser completa. Deus, ele tem algo para fazer nas nossas vidas. A gente que está aqui há muitos anos, caminhando aqui na igreja, a gente já viu Deus operar de muitas formas, Deus fazer muitas coisas nesse lugar. Mas ele vai completar aquilo que ele começou aqui. Amém. Talvez para outras pessoas pensem, Deus não vai fazer. Aquela igreja ali, ela vai ficar do mesmo jeito. Não. Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. O que nós precisamos hoje é nos entregar por inteiro ao Senhor, abrir o nosso coração, reconhecer a nossa posição, a nossa identidade em Cristo. Porque a maior obra que ele quer fazer é dentro de nós, não é aqui. Se a maior obra for feita no nosso coração, onde a gente estiver, a obra do Senhor também vai continuar sendo feita. Amém? Amém. 3.3. O templo concluído e a celebração da restauração. Após anos de interrupções, finalmente o templo de Jerusalém foi construído. Olha só,
Depois, anos de interrupções. A reconstrução não foi apenas material, mas espiritual. Precisamos entender isso. O que o Senhor quer fazer na nossa vida é espiritual, não é material. Tirando o templo, mas passando para a nossa vida, estamos caminhando, né, com promessas, com desejo no nosso coração, e talvez a obra que Deus começou a fazer na sua vida, você ainda não viu a resposta. Passou por tantas lutas, por tantas dificuldades, por tantas situações desagradáveis. E aí você fica na expectativa de que a bênção do Senhor vai acontecer, a minha vida vai ser melhor quando essa bênção chegar na minha casa. A minha vida vai ser melhor quando o Senhor restaurar o meu marido. A minha bênção vai ser melhor quando a minha filha estiver restaurada. A minha vida vai ser melhor quando a minha esposa estiver na presença do Senhor. E Ele não quer fazer, claro que são coisas importantes, mas o principal lugar que Ele quer agir é na nossa vida. E a gente fica, às vezes, esquecendo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque é um mal nosso de sempre achar que é no outro que Deus tem que agir. Não, é pro outro. Não, meu filho precisa de Jesus, meu esposo precisa de Jesus, minha esposa precisa de Jesus, meu parente precisa de Jesus. Mas a obra que Ele quer fazer é em nós. Ele quer restaurar o nosso coração, Ele quer restaurar a nossa vida com Ele. Ele quer que a nossa vida seja completa, Ele quer que a gente viva de maneira digna, Ele quer que a gente viva em santidade, Ele quer que a gente o procure, Ele quer que a gente o ache, Ele quer conversar conosco, Ele quer nos encontrar, Ele quer contar os seus segredos pra gente. E a gente, às vezes, nós ficamos focados na bênção do próximo que está perto da gente. Deus tem bênção para eles? Tem, não tem? Amém, tem. Mas o que é para eles, Deus vai fazer com eles. Agora, e para nós? E para o meu altar? Para o meu coração? Ele quer limpar, Ele quer transformar, Ele quer trazer algo novo, Ele quer batizar, Ele quer fazer tudo novo. Mas aí a gente fica relutando com o Senhor, relutando, brigando. E o inimigo aproveita a nossa resistência e entra mais, e entra mais. E a gente vai dando as brechas que a gente deveria estar fechando. Eu vou fechar essa área aqui da minha vida. Deus me revelou isso aqui da minha vida, eu vou fechar essa brecha. Deus me revelou isso aqui do meu coração, vou fechar essa brecha. Eu preciso melhorar nisso. Deus quer transformar o meu caráter nisso. Deus quer me transformar nessa área do meu coração. Deus quer me curar nessa área da minha vida. Deixa Deus cuidar daquilo que a gente não vai conseguir tratar. A gente não vai convencer os nossos filhos nem os nossos maridos. Nós precisamos dar bom testemunho, amém? Dar bom testemunho. Nós precisamos ser pessoas que carregam a Cristo e deem um bom testemunho. A obra na vida deles, quem vai fazer é o Senhor. Aí sabe o que a gente faz? Meu filho, tá vendo? Aí a gente vai e debate com aqueles que não têm nem entendimento. Precisamos de uma palavra rema. Senhor, me dá uma palavra rema para essa hora aqui. Meu marido chegou bêbado em casa, eu preciso dar uma palavra para ele. Ou então, Senhor, eu preciso me aquietar, porque a minha vontade é de voar em cima dele. Que absurdo. Mas não é, gente. Os sentimentos acontecem dentro de nós. Mas nós precisamos ter o Espírito Santo reinando em nós primeiro. Para que isso faça diferença na nossa casa. Para que isso faça diferença no nosso trabalho. Para que isso faça diferença onde eu estiver. E essa transformação é um desejo nosso. Ansiar. A gente ouve muito a pastora Mira falando assim, a minha alma tem sede. Essa sede é uma sede de que Deus venha sobre a minha vida e venha me transformar. Venha me mudar. Venha tirar de mim aquilo que não te agrada. Eu preciso falar, Senhor, o que na minha vida não te agrada? O que na minha vida está impedindo, Senhor, de fazer a tua obra na minha vida?
Porque, meus amados, se Deus fizer a obra completa na nossa vida, que não vai chegar, né? A gente está sendo transformado de glória em glória. Mas quando a obra for completa na minha vida, à medida do tempo, essa glória vai derramar na minha casa. Essa glória vai derramar no meu trabalho. E as coisas vão ser transformadas, porque aquele que está comigo. E eu estou sendo a carta viva, eu estou sendo a imagem e semelhança do Cristo. Então vamos deixar Deus transformar as nossas vidas por completo, porque é essa obra que Ele quer fazer na nossa vida. O templo vai ser feito? O templo vai ser feito no tempo de Deus. A minha casa vai ser restaurada? A minha casa vai ser restaurada. Mas a minha vida é a que está aqui hoje e que precisa realmente ser transformada por Deus. Amém? Sacerdotes e levitas foram organizados conforme as orientações da Torá, evidenciando o desejo de alinhar a vinda do povo às instruções divinas. Olha que maravilha! Quando o povo entendeu que a transformação da vida deles era mais importante, o altar sendo restaurado, eles viram que há uma necessidade de alinhamento com as coisas que estão na Bíblia, no nosso caso aqui, com a nossa palavra, com a palavra de Deus, e com Deus. E isso a gente precisa fazer todo dia com o Senhor, alinhar. Senhor, eu quero alinhar meu caminhar hoje com o Senhor. Eu quero estar no centro da sua vontade. Acabamos de louvar aqui o cântico que fala sobre assim na terra como no céu. Seja feita na terra a vontade do Senhor como é feita no céu. A adoração voltou a ocupar seu lugar de reverência e alegria, pois todos entendiam que o renascimento não se daria sem santidade e verdadeira entrega. Precisamos pedir ao Senhor que a gente chegue nesse lugar aí, nesse lugar de entendimento de adoração, reverência, santidade e entrega, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem como promessa nas nossas vidas e sermos bênção na vida de outros, daqueles que estão à nossa volta. O mundo está tão carente, precisando muito de ver a luz de Cristo. E essa luz de Cristo, a gente não dá ela forçada. A gente não chega no lugar e, olha, eu tenho a luz de Cristo, hein? Não. A gente precisa que o Senhor, Ele brilhe em nós, que a gente frutifique através da nossa vida, na vida das pessoas que estão perto da gente. Em Esdras 6:15, 18 diz: E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria e ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus, em Jerusalém, conforme que está escrito no livro de Moisés. Então, meus amados, que a gente possa, com essa lição, né, essa lição 11 da reconstrução do templo, a gente também ter o nosso templo reconstruído para a glória de Deus. Amém? Amém, pastor.